Pronto! E aí, galera? Massa? Vamos nessa? Começamos o nosso primeiro vídeo de língua estrangeira, no caso moderna, língua inglesa, e nós vamos hoje, é claro, dar umas dicas de leitura de texto para os nossos vestibulares. E a primeira dica do tio Mister na leitura de texto é: como é, tio Mister, que você faz aquele processo chamado processo Matrix que nós brincamos? A primeira relação que, antes de fazermos o processo Matrix na hora do texto, é entender qual a intenção do autor ao publicar o texto para a gente. Por exemplo, humans and mice are both more similar, different than previously thought. A primeira coisa que nos vem à cabeça é do que ele fala. Eu sei que ele fala de humanos, tio Mister, mas eu não sei o que mais. Não se preocupe, porque geralmente as provas vestibulares, assim como os jornais, eles nos trazem imagens daquilo que porventura nós não saibamos o significado. Portanto, ele está falando de humanos e ratos, e esses humanos são mais similares, diferentes do que previamente. Mister, não sei o que é a palavra thought. Previamente pensávamos, mas isso é desnecessário. Se eles são diferentes ou similares, como previamente, é óbvio, como previamente nós imaginávamos. E aí o texto, ele vai fazer uma brincadeira com a gente. Nos traz, scientists publish hundreds of studies. Mas observem, antes de lermos o texto, nós entendemos o título do texto, agora nós vamos fazer o processo Matrix. O que o tio Mister chama de processo Matrix? Gravar e ler somente aquilo que eu já tenha certeza. Não adianta na hora da prova querer ler ou aprender ou lembrar de vocabulário que você nunca viu na vida, né? Okay? Então vamos lá ao processo Matrix. O que é o processo Matrix, Mister? Ler tudo aquilo que está na realidade em português ao invés de lermos em inglês. E aí nós temos ali, ó, scientists publish, ou seja, os cientistas publicaram o quê? Um estudo diário sobre, lembra lá da imagem? Mais ratos. E esses estudos feitos com ratos, eles produzem antidepressantes aqui, fala do sistema imunológico dos animais ali, né? Mas isso não é porque nós ligamos ou cuidamos ou estamos interessados na biologia do rato. Nenhum cientista faz experimentos com ratos com a intenção de melhorar a vida daquele camundongo desgramado, né? Que aí, na realidade, é para lidar com o aspecto humano, as melhorias que possamos ter em nossa vida. E aí ele vai dizer o seguinte: nós não estamos preocupados com os ratos, nós estamos, na realidade, encontrando uma forma de melhorar a nós mesmos, ourselves. Então, eles utilizam o pronome reflexivo para falar de ourselves, ou seja, para falar de nós mesmos. E aí nós temos aqui, one question in science has, ou seja, uma questão que a ciência tem ao longo do tempo feito é os resultados em ratos que possam ser traduzidos para os humanos, ou seja, que possam ser transmitidos ou relacionados com os humanos. E aí, o texto também diz que tinha um time, uma equipe com mais de 130 cientistas, galera, colaborando durante quanto tempo? 7 anos. E aí nós temos 137 anos, que o tio Mister chama em língua inglesa e em qualquer língua do mundo de elemento tipográfico, responsável em média por 80% das questões de prova em língua inglesa no Brasil. E durante esses 7 anos, eles correram atrás, requereram respostas a essa questão. De que forma? Mapeando a genética do rato, correto? E usando esta genética do rato para regular os seus genes. E o coautor do estudo, chamado Michael Beer, da Johns Hopkins University em Baltimore, na Universidade de Johns Hopkins em Baltimore, ele diz o seguinte, que os resultados foram publicados hoje na Nature. Então observe, isso aí não é um texto que cai na prova da Consultec, não é um texto que tenha caído na prova da Consultec, mas ele é um texto que vai nos ajudar a entender uma questão da Consultec que a gente fala daqui a pouquinho.